O ano era 540 depois de Cristo. O ambicioso imperador Justiniano havia reinado o Império Romano por 13 anos agora. E nesse tempo, devido ao seu brilhante general Flávios Belisarius, grandes partes do antigo Império Romano Ocidental haviam sido restauradas ao domínio romano. O Império Romano poderia ter sido restaurado em sua totalidade, mas infelizmente, a história não seguiu esse caminho. Por que isso aconteceu e o que aconteceu em vez disso será o tema deste vídeo. Se tirarmos uma foto de 540 depois de Cristo, diríamos que a restauração do Império Romano estava indo perfeitamente de acordo com o plano. A população romana sofreu poucas baixas da guerra, exceto pelo desastroso saque de Mediolanum, onde milhares de civis foram massacrados pelos brutais burgúndios. Mas Roma sofreu poucos danos, e as antigas instituições romanas ainda estavam em grande parte intactas. O Império Romano havia crescido massivamente em tamanho, e realmente parecia que os reinos visigótico e franco seriam os próximos, e que o Império Romano seria restaurado por volta de 550 ou 560, mas isso não aconteceu. Em 541, um novo rei subiu ao trono dos godos, e ele jurou recuperar as terras góticas perdidas dos romanos do Oriente. Para piorar a situação, o eterno inimigo do Oriente, os persas, haviam despertado novamente e estavam lançando invasões nas terras romanas, onde Belisário teve que combatê-los em 541 e 542. Para piorar ainda mais a situação, uma doença começou a se espalhar do Egito em 541 e se mostraria muito mortal. As pessoas já estavam enfraquecidas por anos de desnutrição após o evento climático anômalo de 536, sobre o qual falamos no último vídeo. E assim, um patógeno teria facilidade para se espalhar. Era a mesma bactéria que seria responsável pela peste negra 800 anos depois. Ela se espalhou do Egito por todas as partes do Império Romano, e porque o Império Romano tinha um sistema de estradas intrincado e muitas cidades com densidades populacionais muito altas, a praga poderia se espalhar facilmente. Acredita-se que de 541 até 549, possivelmente entre 10 a 20% da população do Império foi morta. Em Constantinopla, durante o pico desta pandemia, 5.000 pessoas morreram por dia. As ruas estavam cheias de corpos mortos. Isso, é claro, enfraqueceria drasticamente o Império Romano, enquanto os reinos bárbaros, muito menos densamente povoados e menos urbanizados, consequentemente não sofreriam de forma tão dramática. E por favor, curta este vídeo e se inscreva, para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação do YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. O YouTube não é realmente generoso com um tópico tão nichado sobre o final do Império Romano, e a receita de anúncios dos vídeos é realmente baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação do YouTube, por mais que me desculpe dizer isso. E temos um novo apoiador no Patreon com o rank de Kaysar, Shane Costello. Muito obrigado, Shane, por apoiar este canal de maneira tão generosa e, claro, também agradeço a cada um de vocês, queridos patrocinadores, que apoiam este canal. Gostaria de pensar que Majorian estaria orgulhoso de vocês apoiarem um canal que leva o nome dele. E eu certamente sou muito grato a vocês. Obrigado, Mickey. Assim, Totila, o novo rei dos godos, viu seu tempo chegar, pois sabia que os romanos enfraquecidos não seriam capazes de montar uma ofensiva, como poderiam ter feito se a praga não tivesse eclodido. Além disso, Belisário teve que lutar contra os persas, então não sobraram comandantes tão capazes na Itália, que por cima também estavam bastante desunidos. Assim, Totila conseguiu reconquistar o norte da Itália com relativa facilidade, e até 543 ele havia avançado até o sul, chegando a Nápoles, capturando a cidade, mas demonstrando considerável humanidade em seu tratamento com os defensores, um comportamento muito nobre e incomum para aquela época. Ele até permitiu que a guarnição romana se retirasse, mas Roma ainda estava nas mãos dos romanos, e o Senado se recusou a se render a Totila. Agora, finalmente em 544 Belisários foi enviado de volta à Itália com 200 navios e uma força desconhecida de homens, mas como tantas vezes,
Podemos supor que era muito pequena. Ele conseguiu recapturar o sul da Itália. Mas enquanto isso, Totila começou a cercar Roma no final de 545, e ele fez tudo ao seu alcance para atrasar o avanço de Belisários, que queria vir em auxílio de Roma. Assim, Belisários não aliviou Roma a tempo, e a cidade foi sitiada por um ano inteiro de dezembro de 545 até dezembro de 546. A fome irrompeu, e agora começaria o verdadeiro desastre para Roma. Se a antiga cidade ainda conseguia manter algum de seu antigo esplendor antes da Guerra Gótica ter começado, agora, o desastre da guerra significaria a ruína para Roma e para sua população. A população estava completamente faminta. Muitos milhares de pessoas morreram. E quando Tortia finalmente entrou na cidade em dezembro de 546, a imagem deve ter sido incrivelmente sombria. Enfurecido pela relutância do Senado em se render 2 anos antes, muitos senadores foram capturados ou mortos. E podemos dizer que este foi de fato o fim do antigo Senado de Roma. Nunca se recuperaria deste golpe. Totila planejava destruir a cidade, tão enfurecido estava, mas foi persuadido por Belisário em uma carta a não fazer isso. Esta carta é fascinante, porque nos mostra quão impressionante Roma ainda deve ter sido até que essas devastações começassem. E que impressão gigantesca a cidade deve ter deixado em Belisário. A carta dizia o seguinte: quanto a quem uma cidade deve a construção de belos edifícios, são considerados sábios e civilizados. Então aqueles que causam sua destruição são naturalmente vistos pela posteridade como pessoas desprovidas de inteligência, fiéis à sua própria natureza. De todas as cidades sob o sol, Roma é universalmente admitida como a maior e mais importante. Ela alcançou este patamar não de repente, nem pelo gênio de um homem, mas ao longo de uma longa história, durante a qual imperadores e nobres, com seus vastos recursos e empregando artistas habilidosos de todas as partes do mundo, gradualmente a fizeram o que você vê hoje. Seus monumentos pertencem à posteridade, e um ultraje cometido contra eles será corretamente considerado uma grande injustiça para todas as futuras gerações, bem como para a memória daqueles que os criaram. Portanto, considere bem. Se você for vitorioso nesta guerra, Roma destruída será sua própria perda, preservada será sua posse mais justa. Se for seu destino ser derrotado, o conquistador lhe será grato se você poupar Roma. Enquanto se você a demolir, não haverá motivo para clemência, enquanto o ato em si não lhe terá trazido nenhum lucro. E lembre-se que sua reputação aos olhos do mundo está em jogo. Isso é um testemunho do poder que Roma ainda exercia sobre as pessoas mesmo tão tarde naquele tempo. Totila, portanto, foi convencido a não arrasar a cidade, mas em vez disso ele derrubou 1/3 das muralhas aurelianas. Ele então deixou a cidade para recapturar o território que Belisário havia reconquistado. E Belisário prontamente aproveitou essa situação e recapturou Roma para o Império na primavera de 547. Ele reconstruiu as muralhas aurelianas da melhor maneira que pôde, e Tortilla não conseguiu retomar a cidade. Mas em vez disso, ele retomou muitas outras cidades ao redor de Roma. Como tantas vezes, Belisários não tinha um grande exército, já que Justiniano ou não queria enviar reforços para Belisários, ou simplesmente não tinha capacidade por causa da peste e da constante ameaça persa no leste. Assim, Belisários não conseguiu derrotar Totila com sucesso, e foi chamado de volta da Itália no final de 548, ou início de 549. É bastante possível que, depois que Belisários fingiu aceitar o título de Imperador Romano do Ocidente em 540, que era apenas um estratagema para capturar Ravenna dos godos, que após esse evento, Justiniano nunca mais confiou totalmente em Belisários. Nunca saberemos a resposta definitiva, mas Belisários retornou assim a Constantinopla em 549, onde se aposentou do serviço militar. Apenas mais uma vez, em 559, ele seria chamado quando em sua última batalha, ele derrotou um exército avançado de búlgaros e hunos novamente, como tantas vezes, com muito menor força, salvando Constantinopla de um possível cerco. Assim terminou a carreira deste brilhante tático.
que é corretamente visto como um dos maiores generais da história da humanidade, e que tantas vezes conseguiu alcançar o impossível contra probabilidades esmagadoras. Em 549, Justiniano aproveitou uma guerra civil visigótica a seu favor e enviou um pequeno exército para o sul da Espanha, onde uma parte do reino visigótico pôde ser facilmente capturada para o Império Romano. Enquanto isso, o eunuco Narses foi colocado no comando por Justiniano. E como Narses era um eunuco, ele não poderia se tornar um perigo para o imperador. É bastante possível que, por isso, Justiniano tenha favorecido Narses mais tarde. Narses foi imediatamente colocado no comando de um exército muito maior do que Belisarius jamais havia recebido, dando credibilidade à teoria de que Justiniano havia deliberadamente desfavorecido Belisarius. 20 a 25 mil homens foram reunidos em Salona, a capital da Dalmácia, onde Marcelinos e Július Nepos tinham sua base de operações cerca de 70 a 90 anos antes. Mas Narses chegou tarde demais para ajudar Roma, pois a cidade havia sido novamente sitiada e capturada por Totila em 549. Se a cidade já havia sido massivamente reduzida em população devido ao cerco de 546 desta vez, podemos realmente reconhecer que não restavam muitas pessoas na cidade para começar. Roma, naquela época, realmente se tornou uma sombra do que era antes. De acordo com algumas estimativas, possivelmente tão pouco quanto 10 ou 20 mil pessoas permaneceram na gigantesca cidade que ainda contava entre 100 e 200 mil pessoas quando a Guerra Gótica começou. Mas a desolação total de Roma não impediu Totila de realizar as últimas corridas de bigas registradas nos circos máximos de Roma. Este circus, que poderia comportar até 250 mil espectadores, agora toda a população da cidade não conseguia nem preencher um quarto do circo. Que triste espetáculo isso deve ter sido. Falaremos mais sobre o estado de Roma imediatamente após as guerras góticas em outro vídeo. Narses provou ser um comandante bastante capaz. Ele certamente não estava no nível do gênio militar de Belisário, mas também era muito capaz e, comparado a Belisário, muito melhor equipado com um exército muito maior. Já 2 anos após chegar na Itália, Narses conseguiu derrotar Totila na Batalha de Tadinai em 552. Totila foi morto na derrota. Os godos que mantinham Roma então se renderam, e Roma foi rapidamente capturada pelos romanos orientais no mesmo ano. A batalha final ocorreu em 553, em Mons Lactários, onde o novo rei dos godos, Teas, foi derrotado, juntamente com os últimos remanescentes dos exércitos austro-góticos. Mas ainda não havia acabado, porque uma grande força de 30 mil francos e alemães havia então cruzado para a Itália, pensando em usar o caos na Itália a seu favor e saquear muitas cidades. Muitas das últimas forças góticas restantes se juntaram a eles, mas Narses enfrentou as forças no rio Volturnus em 554 e destruiu completamente o exército bárbaro. Mas foi apenas em 562 que os últimos redutos francos, alamanos e góticos foram subjugados. Então foi assim em 562 que o Império Romano parecia verdadeiramente grandioso em seu tamanho. Muitos dos antigos territórios do ex-Império Romano do Ocidente haviam sido recapturados, e parecia que a glória de Roma havia sido restaurada. Mas a realidade era muito diferente. Na verdade, podemos dizer que essa mesma guerra, paradoxalmente que deveria ter restaurado a glória de Roma, seria o que destruiria os últimos resquícios da antiga glória romana no Ocidente. Analisaremos as consequências desta guerra desastrosa para o Império Romano, para a cidade de Roma e para todo o Mediterrâneo no próximo vídeo. E se você se interessa em como Roma parecia pouco antes do início das guerras góticas, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você se interessa mais na primeira parte da Guerra Gótica, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias amici imperi Romani, e bene valete.